Oi, seres humanos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de dicas de séries para você assistir que tenham um inglês diferentão, ok? Que vai sair daquele comum lá do inglês dos Estados Unidos, que a gente já tá muito habituado, para você aí que tá a fim de aprender um pouco mais desse inglês britânico ou desse inglês irlandês aí, que quer abrir os seus ouvidinhos para entender esses outros sotaques. Então, fica comigo que a gente já começa. Oi, gente! Eu sou a Morgana, esse aqui é a História de Noah e sejam bem-vindos. Nessa minha caminhada aí de aprendedora, aluna, de aluna de inglês, eu já passei por várias fases. Ai, deixa eu pegar a coberta, gente. Quando você tenta ser chique, né, você coloca um blazer, mas daí não dá, porque é Curitiba no meio do inverno e você precisa de uma coberta. Onde eu estava? Ah, tá. Então, como aluna de inglês, eu já tive as minhas fases, né? Como uma grande fã de Friends, a primeira coisa que eu assisti em inglês foi Friends. Obviamente, né, gente? E depois, quando entrou na Netflix, então morri de rever e tudo mais. Mas a vida é triste e eu cansei de indicar Friends para essas novas gerações que conseguem ver problema em tudo, gente. Não entende que o humor dos anos 90 é um pouquinho diferente? E sim, estou passando pano. Porque é Friends. Quem não passa pano pra Friends? Quem não é fã de Friends, não é verdade? Então, assim, tem algumas coisas que são muito boas, que tem esse inglês muito fácil, né? Que é esse inglês estadunidense que a gente já tá mais acostumado, mas também que tem esse inglês de repeteco, que eles usam sempre as mesmas palavras, e aí te facilita muito para você pegar essas expressões. E essas séries de sitcoms, que são essas séries de comédia de 20 minutinhos, que tem aquelas risadas no fundo, igual Friends, elas são ótimas para isso. Mas um outro exemplo disso também é Flash. Olha aqui. Flash é outra série que tem um inglês muito fácil. Na verdade, todas as séries da CW, todas as séries de super-herói, Arrow, Supergirl, Batwoman, mas aí também vai entrar aquelas séries básicas, né? Tipo Diário de um Vampiro. Essas séries aí, elas têm esse inglês adolescente, então as pessoas usam sempre as mesmas palavras, e para você que tá aprendendo é muito fácil de pegar. Mas chegou um momento do meu cursinho de inglês básico que eu percebi que eu não entendia bulhufas de nada quando as pessoas estavam falando outros tipos de inglês, porque o inglês é uma língua falada em vários países. E aí eu precisei ir atrás de coisas que me ajudassem a acostumar o meu ouvidinho, porque eu tenho planos de um dia, quem sabe, fazer um intercâmbio na Inglaterra, mas para isso eu precisava entender o inglês britânico. E essa lista surgiu disso, de coisas que eu busquei para assistir e que tivessem esse inglês britânico, irlandês, mais diferentão, assim. E aí aqui eu separei só as coisas que eu amei, me apaixonei e adorei, e que eu não teria descoberto de outra forma, tá bom? E aí, é claro, tem outras coisas que eu não vi por causa do inglês e que não vai ter esse inglês britânico, mas eu já vou explicar pra vocês por que tá na lista. Então, antes da gente começar com a lista, não se esquece de deixar o seu curtir no vídeo, é super importante, gente. Se não fosse, a gente não pedia todo vídeo. Então, coloca o curtir, mesmo que esteja na TV, tá bom? E se inscreve no canal se aqui é a primeira vez que você tá vendo a gente, tudo bom? Se inscreve nesse botãozinho vermelho e entra aí, você vai encontrar vários outros vídeos de dicas que você vai adorar, e vídeos, aulas e conversas com você que é professor, e conversas de livros, tem um monte de coisa aí. Vai nas playlists que você vai encontrar um monte de coisa legal, ok? E compartilha com seus amigos do seu curso de inglês, dos seus amigos que estão tentando aprender essa nova língua, ou só pra gente que gosta de série, porque essas dicas são muito boas, ok? Mas vai ter um bônus também, tá? No final eu vou indicar 2 canais de YouTube que eu acho super importante também ir pro YouTube, porque é um conteúdo fácil, dinâmico, curto muitas vezes, não aqui nesse canal, né? Mas então também, né? As meninas que eu vou indicar tem alguns canais curtos. Então eu também dei uma googada e uma pesquisada quando eu tava procurando pra achar alguns canais de YouTube que fossem mais a minha cara. E aí eu vou indicar 2 que foram os únicos que eu segui
seguindo, porque na época eu pesquisei e achei uns mais de 10 YouTubes, assim, mas esses foram os únicos 2 que eu realmente continuei seguindo e que eu gostei do conteúdo e que realmente entrou ali pros vídeos que eu vejo toda semana, ok? Então, ok. Então, vamos lá. Primeira série que eu vou indicar é a Derrick Rose. Gente, essa série é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Sim, você está reconhecendo a menininha que faz Bridgerton, que faz a Penelope em Bridgerton. Eu esqueci o nome dela, gente. Eu sigo ela no Instagram. Não lembro. Ela é maravilhosa. Ela tá na Netflix, se eu não me engano, com 2 temporadas e tá pra sair a terceira. Mas aí vai ser a última já, assim, é triste. É uma série curtinha, tem 20 minutos cada episódio e é uma série de comédia. Ela vai acompanhar a vida de 5 adolescentes na Irlanda do Norte, durante a Guerra Civil lá que eles tiveram, né, da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul. Então vai mostrar como é ser um adolescente num país em guerra, que é basicamente ser um adolescente. Então, a série, ela é muito, muito, muito engraçada. E tem um sotaque, assim, muito pesado. É muito difícil, mas você acostuma. Tudo você acostuma, gente. Assim, o primeiro episódio é mais dificinho, e aí você já pegou o ritmo. E tem muita palavra que você nunca nem ouviu falar. Assim, é ótimo de vocabulário. Mas a história da série é muito legal, porque a gente vai acompanhar esses 5 adolescentes, essas 4 meninas e esse menino, que estudam numa escola católica, né? Porque a Irlanda do Norte é católica, e daí entra em guerra civil com a Inglaterra e com a Irlanda do Sul por eles serem protestantes, e vem desde aquela época lá, né, gente? Desde o século XVI, essa problemática. Então elas estudam numa escola católica. E aí vai mostrar o dia a dia delas nessa escola, com a diretora que é uma freira e a diretora, a irmã Dulce, se eu não me engano, acho que é esse o nome. É maravilhosa, ela tem as melhores expressões, as melhores tiradas. O padre que aparece também, e aí vai mostrar a relação delas com as famílias, e aquela relação bem de família, de pais, de adolescentes, né, de quem foi criado na década de 90. Então, nossa, gente, é muito, muito, muito engraçado. Só tem 20 minutinhos e são pouquíssimos episódios, são 6 episódios por temporada, se eu não me engano. E assim, aquele negócio que deixa um gostinho de quero mais. E cada episódio vale muito, muito a pena, gente. É muito boa, só que não tem dublagem em português. O que, faz com que as pessoas no Brasil não assistam, mas 2, vai fazer com que você assista em inglês, porque eu sei que de vez em quando você muda pro português, né? Porque você gosta da série e daí você cansa de tentar treinar o inglês. Então ela é ótima por causa disso. Não tem dublagem, então você vai ter que ver em inglês. E vale muito a pena. A segunda série que eu vou colocar aqui é a Younger. Ela acabou de chegar no Brasil, mas eu acompanho ela já desde que ela estreou há 7 anos. E ela não é inglesa, britânica, irlandesa, nada disso. Ela é americana mesmo, ela se passa em Nova York. Só que, qual que é o plus dessa série? Ela é uma série para falar das diferenças de gerações. Então, a personagem principal se chama Liza. E ela é uma mulher de 40 anos, que era housewife, dona de casa. E aí ela se divorcia. A filha dela tá com 18 anos, tá na faculdade, e ela vai precisar, então, voltar ao mercado de trabalho. E aí ela não consegue trabalho na área dela, na qual ela é formada, que é em ser editora de livros, porque ela passou aí 18 anos sem trabalhar. E aí ela decide, então, mentir a idade dela, fingir que ela tem 26 ou 27, agora eu não lembro. 26 ou 27 anos. E a série é uma série de comédia, tem meia hora cada episódio. E como você vai ter, então, essa mulher de 40 anos fingindo ter 26, então ela vai ter que se confrontar com a realidade de ser um millennium, de ser essa geração aí, que hoje, quando a série começou, tinha 25, mas agora, né, já tem seus 30, que é essa geração aí da internet, das redes sociais. Então tem muita gíria, porque ela não saca nada. Ela não entende de nada, ela não sabe o que é um meme, assim. Tem um episódio pra zoar ela, porque ela não sabe o que é um meme. A série tem 7 temporadas, acabou de encerrar nos Estados Unidos, e ela saiu agora em um aplicativo aqui no Brasil, eu acho que foi na Prime ou na HBO. Eu não lembro qual aplicativo, eu vou deixar aqui. Mas eu ouvi dizer que nesse aplicativo só tem ela dublada. E aí não adianta pra você, né, gente? Então, dá um Google que você consegue achar ela online com legenda em inglês, pra te facilitar também nessa questão das palavras. Mas se você quiser, você também pode achar ela com legenda em português. Mas o importante é você ver ela, porque ela te traz muitos termos. E também vai trazer as explicações, porque como a Liza vai ficar boiando, sempre vai ter alguém que vai ter que explicar pra ela.
E a série, então, vai girar em torno da Liza, que é essa mulher de 40 anos, que começa a trabalhar nessa editora de livros, então. Então, para quem gosta de livros, é muito legal, porque vai passar como que uma editora funciona, como que eles escolhem livros, a importância de você vender esses livros, de como o mercado está sempre em crise. Ela vai trabalhar como assistente da assessora de marketing, então como que funciona toda a questão de como vender esses livros, tanto de tirar foto das capas, quanto a questão de lidar com as redes sociais. Gente, a série é maravilhosa e tem a Hilary Duff, para quem é dessa geração dos anos 90 aí como eu, tem a Hilary Duff no elenco e é muito legal, apesar de odiar não, né? Mas eu não gosto muito da personagem da Hilary, né? Eu gosto muito do personagem do Josh, ele é um meu favorito, perfeito. E acho que a série, ela é muito engraçada e ela é completamente bizarra, assim, fora da casinha. Acontece um monte de coisa zoada, o que te faz aprender um monte sobre a cultura nova-iorquina, além de todas as gírias e todos os vocabulários que você vai adquirir assistindo. Mas, além disso, não é o tipo de série que te prende, assim, do tipo, ai meu Deus, eu preciso maratonar. Não, é o tipo que você consegue ver um episódio aqui, um episódio ali, e aos poucos, sabe? E eu gosto disso, porque, né, não é todo mundo que tem tempo pra ficar maratonando. Ainda mais pensando que se você for ver pra estudar o inglês, as gírias e tudo mais, é legal, porque daí você, né, vai vendo aos pouquinhos. E tem 7 temporadas, cada temporada tem 12 episódios, e cada episódio aí é meia hora. A próxima série, ela vai completamente contramão ao que eu acabei de dizer, que é a série Sherlock, que vai acompanhar o Sherlock Holmes e o seu fiel escudeiro, como é que é o nome dele? O doutor... Esqueci o nome. Mas, gente, é aquela série da BBC, se eu não me engano, que vai acompanhar, então, o Sherlock no século XXI, que é a tradução dos contos do Sherlock Holmes para a nossa época. A série tem, em média, 1h30 cada episódio. Sim, é longuíssimo. É um filme cada episódio. Ela tem, se eu não me engano... Ai, gente, eu não olhei antes de fazer o vídeo, tá? Eu não lembro se ela tem 4 ou 5 temporadas. E cada temporada acho que tem 3 ou 4 episódios, tá? Não lembro certinho. Eu vou deixar a descrição, se eu não tiver com preguiça, tá? Eu vou deixar aqui. Mas entra no Netflix e veja, tá? Assim... Esse é o tipo de série que vai, tipo, totalmente contra o que eu geralmente assisto. É uma série de mistério, então sempre vai ter alguma investigação rolando pra cada episódio. Os episódios são fechados, então a trama se desenvolve naquele episódio e se fecha naquele episódio. São poucas histórias que continuam, assim, pra temporada. É mais nas próximas temporadas, principalmente na temporada final, que vai ter mais isso. Eu tenho pouca tolerância, gente, pra violência e pra susto, suspense. Eu não vejo nada de suspense porque eu não durmo. Então, assim, eu caí na miséria do erro do primeiro episódio, assistir de noite. E o primeiro episódio é, assim, maravilhoso pra quem gosta de suspense. E eu não consegui parar aquele episódio. E eu tive pesadelos horrores depois com isso. E aí, o que eu comecei a fazer? Primeiro, eu não tinha 1h30 todo dia pra ver. Então, eu dividi esse episódio, assim. Eu vi em 3 partes, às vezes 4 partes, o episódio. Aí você fala, ai, Morgana, então o suspense dá bom? Não, o suspense é bom, gente. Eu que não tenho estômago pra ele. Ele é tão bom que eu voltava pra ver o que acontecia, sabe? Mas eu ia aos poucos. E aí eu comecei a ver só de dia. Como eu tava no meio da quarentena, facilitava. Por que eu via de dia? Pra dar tempo de eu ver outra coisa até a hora de eu dormir, pra eu esquecer e não sonhar com aquilo. Mas tem uns episódios, assim, o primeiro episódio é o que eu mais lembro, e um episódio que eles são sequestrados dentro de uma prisão, se eu não me engano, que é lá na última temporada. Se eu não me engano, é o último episódio da última temporada, que é assim, tipo, extremamente bizarro, tá bom? Sim, são episódios que ficaram comigo. Mas a série é muito boa. O inglês é o inglês britânico, eles estão em Londres. E é muito, muito, muito boa. Assistam, assim. E aí, depois que você assistir, você vem aqui e comenta. Ai, Morgana, não achei nada demais. Nem levei um susto. Meu Deus do céu, você não tem estômago pra nada. Blá, 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 blá. Que é o que todo mundo sempre fala pra mim. Mas fazer o quê, né, gente? Eu tenho tolerância baixíssima pra suspense, violência e esse tipo de coisa. A próxima série que eu vou indicar pra vocês é um novo amorzinho
da minha vida, que se chama New Amsterdã, que é aí uma série de medicina. E por que ela tá aqui? Ela não é britânica, ela é americana e ela é novinha, ela é de 2019, ela só tem 3 temporadas, sendo que a segunda foi interrompida por causa do Covid e a terceira só tem 14 episódios porque eles tiveram, né, que gravar menos aí esse ano. Mas ela é maravilhosa, ela tem no Globoplay. E por que eu tô indicando ela? Porque, primeiro, de todas as séries de médicos que eu já vi, ela é a melhor. Então, sim, gente, eu já vejo Grey's Anatomy desde lá de 2007, 2008, sei lá. Aí já vi Good Doctor, já vi Chicago Med e agora eu vi a New Amsterdã. E de todas essas séries, a New Amsterdã foi a que eu mais gostei. Porque, primeiro, ela vem com uma proposta diferente. Primeiro, não tem médico escroto. Todos os médicos, eles são médicos que estão preocupados em cuidar dos seus pacientes. Eles não são egocentrados, tipo uma Cristina Yang da vida. Depois, se passa num hospital público nos Estados Unidos. Então, vai discutir muito da questão do sistema de saúde nos Estados Unidos. O que eu acho maravilhoso, porque o sistema público lá é quase inexistente. É só mais nas grandes cidades que chega a ter. Ainda assim, eles não publicam. E aí, então, você vai ter esse personagem que é o Max. E ele vai chegar para dirigir o maior hospital público do país, que é o New Amsterdã. E aí, então, ele vai fazer essas mudanças, porque o foco da medicina dele é voltada para os pacientes. Os pacientes são o mais importante e não ganhar dinheiro, né? Que é o grande problema da medicina nos Estados Unidos. E aí, qual que é o plot twist dessa série para o seu inglês? É porque eles têm 6 personagens principais e eles dão o foco para os 6 personagens. Então, todos os personagens, todos os 6 médicos, eles têm histórias pessoais muito bem desenvolvidas nessa história. E, como você pode ver na foto, ele é muito diverso, esse elenco. E aí você tem vários sotaques. E eu vou abrir um adendo aqui para 2, que são os que eu mais gosto. Então, apesar da série se passar nos Estados Unidos, você tem a Sharp, a doutora Helen Sharp, que ela é britânica. Então, o inglês dela é maravilhoso, é muito fofinho, porque você tá ali naquela dinâmica do inglês norte-americano. E aí ela entra em cena e vem com esse inglês diferente. E o Dr. Vijay Kapoor, que ele é indiano. E aí você tem esse sotaque mais carregado. E, gente, é maravilhosa. Apesar de ser uma série de medicina, ela tem muita comédia. É muito engraçado. A direção dessa série, ela é muito dinâmica. Então, ela é muito rápida, porque o personagem principal, que é o Max, ele é uma pessoa extremamente acelerada e ansiosa. Então, a série tá nesse ritmo mais acelerado. Tanto da direção, eles sempre estão caminhando, sempre estão fazendo alguma coisa. E aí você tem esses sotaques. E eles trazem muito dos pacientes também com esses sotaques diferentes. E os temas que eles vão abordar na série é maravilhosa, assim, gente, ó. É perfeita. Você pode pegar o trailer lá e aí você vai pegar e vai saber que o plot, né, do início da série é o câncer do Max, né, que ele vai descobrir já no primeiro episódio que ele tem o câncer. Mas, gente, não é uma série dramática, não caia nessa. Ela tem uma boa quantidade de drama, ela sabe pesar a mão de vez em quando, mas ela é principalmente de comédia. E os sotaques, assim, são... Ai, é muito fofinho de ficar ouvindo. Eu gostei bastante. E na terceira temporada, que foi essa temporada que saiu esse ano, eles discutiram assuntos extremamente importantes. E o episódio, se eu não me engano, é o episódio 6 dessa temporada, que é o que eles vão discutir sistemas raciais dentro do próprio hospital deles. Porque o Max, ele é esse personagem que veio para transformar, que quer mudanças e que sempre tá olhando para as minorias e tentando fazer da administração dele uma administração diferente. E aí, na terceira temporada, que ele decide finalmente olhar para essas questões, porque por causa do que tava rolando nos Estados Unidos, né, ano passado. E aí é muito engraçado, gente, o jeito que eles fizeram. Eu acho que, assim, eu sempre falo, sempre tem uma forma diferente de você falar de racismo e dá pra você fazer isso com comédia, porque
Eu vejo muitas vezes, né? A gente até conversou naquele vídeo que eu fiz sobre a fragilidade branca e o medo de falar sobre racismo, que a gente discutiu as questões de racismo presente no livro do Crepúsculo e da série Perdida da Karina Ricci, que eu falei lá que a desculpa da Karina Ricci era a questão de que não dava pra envolver comédia com racismo. Por isso que ela tirou os personagens negros do Brasil do século XIX, né? Como se não tivesse existido escravidão e eles não existem na história. E aí, esse episódio é a comprovação que dá pra você falar de um assunto extremamente importante, com muito embasamento, com muita propriedade e ainda assim ser engraçada, gente. Eu já vi esse episódio umas 5 vezes e eu me mato de dar risada todas as vezes. Vale muito a pena. Ah, e o plus da New Amsterdã é que eles têm uma seleção de músicas muito maravilhosas, tá? E eu fiz uma playlist no Spotify só com as músicas deles, porque eles pegam músicas do inglês de vários países, então tem muitos sotaques. E é nossa senhora, pra quem, igual eu, só ouve Taylor Swift, Adele e Ed Sheeran, é maravilhosa, porque você aprende muitas palavras, muitos termos que você nunca nem ouviu falar. A playlist deles, assim, é muito, muito boa pra quem tá querendo aprender inglês. A próxima série que eu vou citar aqui se chama Normal People. É uma série da BBC com a Hulu, que saiu também ano passado e se passa na Irlanda. E ela é uma série que eu vou abrir um parênteses aqui, tá bom, gente? Ela tem muito gatilho emocional, tá bom? Gatilho de abuso, gatilho de relacionamentos abusivos, gatilho de famílias abusivas, ansiedade, depressão, muita coisa, assim. A série vai falar de muitos temas importantes. E para você que está estudando inglês, você tem esse inglês irlandês jovem, com gírias e tudo mais. Então é importante para você. Mas talvez ela não seja uma série para você. Então dá uma pesquisadinha. Eu acho ela linda, mas assim, para mim ela foi cheinha de gatilhos emocionais, assim. E eu me identifiquei muito com a história. Eu acho ela muito profunda, muito sensível. Ela vai falar de muita coisa importante para nossa geração. Eu fiquei tão louca nessa série que eu acho que vocês já viram, a gente lançou um vídeo agora recente no canal, onde eu me propus a ler todos os livros que os personagens principais leem durante a série. Eu vou deixar linkado aqui no card. Eu acho que, assim, a direção dessa série é maravilhosa, perfeita. Os temas que eles abordam, a forma que eles abordam, é muito sensível, mas ela é uma série para maiores de 18 anos, por causa das cenas sexuais que tem na série, mas também é uma série para você ver a questão dos gatilhos, ok? Estão avisados. Outra série que eu vou indicar é a Jane the Virgin, ou Jane a Virgem. E essa série, ela é maravilhosa, ela vai contar a história da Jane, que é uma garota virgem que se propôs ficar virgem até o casamento, e ela é inseminada artificialmente por engano, ou seja, ela acaba grávida de um cara que ela não conhece, que não é o noivo dela, porque ela está noiva, e aí então ela vai ter que se relacionar com isso. Mas a Jane, ela é filha de imigrantes venezuelanos. A família dela era da Venezuela e veio para os Estados Unidos, mas ela é norte-americana. E aí então vai ter esse enlace dessas duas culturas, tanto que a série vai ter inglês e espanhol. E isso é muito legal, gente, principalmente para você que está aprendendo uma língua. Eu acho que misturar com o espanhol, ter essas cenas em espanhol é muito legal, porque abre seu ouvido para outro tipo de língua, para outro tipo de cultura, mas a série em si é extremamente engraçada. Gente, olha, vamos lá. Eu tive muito preconceito com essa série. Eu conheci essa série quando ela estreou, porque a atriz foi indicada ao Emmy, e eu falei, ai meu Deus, é muito novela mexicana. Porque sim, a série ela foi feita para homenagear novelas mexicanas. Mas aí, no meio da quarentena, minha mãe começou a assistir esse ano. Quando eu vi, eu estava assistindo junto, porque ela é muito engraçada e ela tem uma história muito certinha, assim, muito bem escrita. Ela tem um roteiro muito bem escrito, uma direção maravilhosa. Eles trabalham muito com efeitos de tela. O narrador é extremamente engraçado. Gente, de verdade, vale muito, muito, muito a pena. Ok? Ela tem 5 temporadas, aí cada temporada com 20 e poucos episódios. Vale muito, muito a pena você assistir. A próxima série que eu vou indicar aqui é a Good Trouble.
Good Trouble é uma série que eu já falei aqui também no canal, em outros vídeos, mas é uma série, então, que vai seguir 6 jovens de 25 anos, e cada um deles tem uma profissão diferente, e vai pegar essa vida pós-faculdade, então, essa vida que tecnicamente já era pra você ser, né, alguém rico, famoso e super realizado na vida, e que, na verdade, não é bem isso. E aí, então, vai acompanhar a vida dessas 6 pessoas, que é a Callie e a Mariana. Elas são as personagens principais. Por quê? Porque essa série é um spin-off de uma outra série que se chama The Fosters, que acompanhava a família dessas duas meninas. E aí agora, essa série, Good Trouble, vai acompanhar a vida adulta delas, quando elas moram numa... Como que fala quando elas moram com um monte de gente? Eu esqueci. República. É tipo uma república. Elas moram tipo numa república, e aí então é a vida delas com essas outras pessoas e vai acompanhar a vida dessas outras pessoas. E aí, então, você tem a Callie, ela é advogada, a Mariana, ela é programadora de aplicativos. Aí você tem a Malika, que ela é ativista do Black Lives Matter. Você tem a Alice. A Alice, então, ela é filha de chineses e ela é comediante, mas ela também é lésbica. E a gente vai acompanhar, então, essa saída dela do armário para os pais e essa tentativa dela de se tornar uma comediante famosa aí entrando no stand-up. Aí você tem o Gael, que ele é um artista, então, né? Tadinho. Ele é um artista latino, né? Ele tem essa origem latina. E aí a gente vai acompanhar, então, essa tentativa dele de tentar fazer sucesso, viver da própria arte, na verdade, gente. Quem nunca quis? E aí você tem a Dávia, que é uma professora e que é gorda. Então, ela é ativista. Ela é ativista da positividade corporal. E aí, então, vai lidar com essa questão, né, dela ser uma mulher branca, privilegiada, que é professora em periferia, né, em escolas de periferia, mas ao mesmo tempo também sofre com muitas questões da gordofobia, ao mesmo tempo que ela está tentando se libertar dessas questões, desses preconceitos, sendo ativista na internet. E por último a gente tem o Dennis, que é a única pessoa que não tem 25 anos, ele já tem seus 30 e tantos, quase 40, e ele vive ali com eles, e ninguém sabe muito bem porquê, mas ele é músico e ele vive da arte dele, ou seja, não é um bom exemplo para o Gael de onde ele vai parar, né? Mas o Dennis é essa grande incógnita, né? Que você vai descobrindo depois qual que é a história dele. Mas é muito interessante porque vai trabalhar com a questão da depressão depois, né? A história dele, mas eu não posso dar muitos spoilers porque é legal quando você descobre. E essa série, ela é muito legal. Ela não tem... É a única dessas séries que eu indiquei que não tem um inglês diverso, tá? E que vai ter esse inglês mais raiz norte-americano mesmo. Mas os temas que essa série vai abordar são maravilhosos, gente. São perfeitos, assim. Eu aprendi muito com eles, tá? E eu acho que vale muito a pena. Tanto que esse vídeo que eu falei da questão da fragilidade branca é um tema que eles vão abordar com a Dávia na segunda temporada, né, com a professora. Então, assim, eu acho muito legal quando você aprende coisas com os negócios que você tá assistindo. Então, essa é uma série que é muito, muito boa, assim, e ela é extremamente jovem, né, pra pessoa aqui que tem 26 anos, professora iniciante, que tá aí, né, nessa tentativa de ter uma carreira, que já fez faculdade e tava achando que a vida era pra estar resolvida, e se encontra nesses tantos conflitos. É identificação pura, assim. E os personagens são super fofos, você se identifica muito fácil, e eles vivem juntos, e eles são amigos, mas eles também têm várias questões, cada um tem uma história de vida diferente, então essa convivência com o diferente eu acho muito, muito interessante, tá? E todos eles são ativistas, assim, todos, cada um por uma causa, e aí eles se encontram no meio, assim, né? Dessa questão de você aprender sobre a causa do outro e você ter essa empatia. E aí, agora, por último, eu vou indicar pra vocês um reality show e 2 canais no YouTube, tá bom? Que é só pra ficar aí pra caso você queira assistir. Primeiro, o reality show. O reality show que eu vou indicar pra vocês é o QI, que é traduzido aqui no Brasil como Os 5 Fabulosos, que é como a gente conhece o Sam, o Bob, o Caramo, o Anthony e o Jonathan. Os 5, cada um deles é de uma área e eles vão fazer transformações. É o clássico reality de makeover, de transformação, só que dessa vez não com mulheres, e sim com homens. Então eles vão encontrar esses homens que são inscritos no programa e eles vão transformar a vida desses homens. E aí, então, tipo assim, vai desde
roupa, cabelo, barba e até a casa da pessoa, conversar com essa pessoa, entender por que ela é assim, os conflitos familiares. E a gente é muito, muito fofo. Não tem outra explicação pra ele, tá bom? É extremamente emocionante. Não é de chorar, tá, gente? É muito engraçado e é leve, mas alguns episódios são extremamente emocionantes, assim, porque você entra nessas histórias de vida mesmo, né? E aí você tem esses diferentes sotaques, essas diferentes gírias, porque daí você tá lidando com pessoas reais, então não tem um script. Vale muito, muito a pena. Tem 5 temporadas, se eu não me engano, na Netflix, e tem uma temporada especial separada que é eles no Japão. Esse eu não vi. Não senti vontade. Tentei, mas não quis. Mas as 5 temporadas dele oficial estão aí. Eles já estão gravando agora a última temporada. Eu fiquei triste por saber que é a última, mas talvez eles mudem de ideia, vai saber. Mas é que também eles já fizeram bastante do mesmo. E tem bastante episódio, vale bastante a pena. E os 2 YouTubes que eu vou indicar são bastante legais também, que é o The Artist Geek, que é feito pela Age. A Age, ela não é britânica, ou talvez a família dela seja britânica. Eu não sei de qual país é a origem da família dela, tá bom? Eu vou deixar aqui rolando um pouquinho. É um canal de booktuber, né? Só que ela é estudante de letras inglês, japonês, então vai ter muita coisa da cultura japonesa. Ela também adora tricotar, então ela também faz alguns podcasts de tricô e mostra as peças dela, que pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu também tricoto e adoro. Então, eu gostei bastante dela por causa disso, é bem diverso. Então, ela tem vídeos bem aleatórios, assim, às vezes vlogs de estudo da faculdade, às vezes vlogs sobre aprender japonês, aí alguns vlogs sobre as leituras que ela tá fazendo, né? Alguns vídeos de resenha dos livros, aí alguns podcasts para quem tá tricotando, e é muito legal. Então, acho que vale bastante a pena. A primeira vez, assim, que eu ouvi o sotaque dela, me deu um certo de medo, assim, eu não entendi muita coisa, mas é aquilo que eu falei, gente, você tem que deixar rolar, você vai acostumando, e aí, como é uma pessoa, ela vai acabar falando sempre as mesmas palavras, e aí você vai entendendo com o tempo. E por ser em inglês, tem a legenda automática do YouTube, que pro inglês erra bem menos do que no português. E o último YouTube, então, que eu vou indicar pra vocês, e a última dica de hoje, desse vídeo, é o YouTube da Jen Campbell. A Jen, ela é uma escritora de literatura infantil, mas o canal dela é basicamente um booktuber da vida. Eu conheci ela porque, né, de todos os 10 canais lá que eu pesquisei, o dela foi o que eu mais gostei, o que eu mais sigo, o que eu mais vejo vídeo, porque, primeiro, eu amo booktuber, né? É o que eu mais assisto. E segundo, ela lê muita coisa, assim, bastante interessante que eu gostaria de ler. E tem muito vídeo, assim, sobre escrita, sobre os livros infantis. Mas a Jen também, ela tem a síndrome de ectrodactilia, que é a deformidade nas mãos. E aí, então, foi com ela que eu aprendi sobre essa síndrome, mas também sobre a questão do estereotipo do vilão desfigurado. E ela tem vários vídeos sobre isso no canal dela, sobre capacitismo, né, gente? Que é o preconceito com as pessoas que têm deficiências físicas, deformidades físicas. E foi assistindo vídeos dela no YouTube que eu aprendi sobre isso e acabei fazendo aquele vídeo sobre capacitismo e aquele vídeo sobre o estereotipo do vilão desfigurado, que a gente vai conversar sobre como você tem esse estereotipo dessa desfiguração física, da deficiência física, como algo ruim, principalmente nos filmes infantis, e aí vai desde os filmes infantis da Disney até todos os vilões da saga do James Bond, até esse último filme que saiu aí da Convenção das Bruxas, que gerou a hashtag NoahWitch. Mas se você quiser saber mais, dá uma olhadinha, eu vou deixar linkado aqui, não sei se ainda vai ter card, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e tem a nossa playlist de PCDs e capacitismo, que lá vai ter esses vídeos para você entender um pouco mais. Então foi com ela que eu aprendi isso, mas o que realmente foi o primeiro start, assim, para mim começar a ver o canal dela foi que ela tem uma série de vídeos dela lendo Orgulho e Preconceito. E ela é britânica, então é Orgulho e Preconceito em inglês, e inglês britânico, e ela faz diferentes vozes para os personagens. E ela tem uma voz muito bizarra para a senhora Bennet, que eu amei. Então, assim, eu acho maravilhoso.
Assim, entendo muita coisa? Não entendo não, mas eu deixo lá ouvindo pra que o meu ouvido vá acostumando. Como eu já li esse livro milhares de vezes, eu consigo acompanhar a história. Mas é um jeito muito legal de você aprender, porque o Orgulho e Preconceito é um livro muito fácil de você conseguir em inglês, né, na internet, porque ele já tá no domínio público, então você não precisa pagar por ele. E aí, pra você ir acompanhando junto com o audiobook, é perfeito. E os sotaques que ela faz nesse audiobook é uma playlist que ela tem no canal dela. É maravilhosa. Mas todos os outros vídeos que ela lança são muito legais, assim. Ela tem uma mania de baker, de fazer doces, né, de confeitaria. Então, os vlogs, ela sai muito pra caminhar. É muito gostoso os vídeos dela. E é isso, gente. Acho que essas são as dicas. Eu espero que vocês gostem de tudo. Se vocês assistirem, por favor, volta aqui e me falem o que vocês gostaram, o que vocês acharam, seus personagens favoritos e tudo mais. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.